Muito bom. Até agora a gente começou usando CSS com estilos inline, que é aquele que a gente coloca aqui style, né, dentro do próprio elemento e coloca aqui propriedade e valor. Agora nessa aula você vai aprender como colocar um estilo incorporado. Esse estilo incorporado ele tem a vantagem em cima do estilo inline, porque veja, o estilo inline, quando a gente tem alguma coisa aqui, a gente não consegue reaproveitar ele, né? Se a gente tem esse aqui sobre empresa vermelho e a gente quer aproveitar isso para uma outra coisa, fica difícil. Quer dizer, é impossível, né? Vamos pegar um exemplo melhor. Tem um parágrafo, tem outro parágrafo aqui. Esse parágrafo ele é vermelho e eu quero que esse de baixo também seja vermelho. E aí, eu tenho que duplicar código, né? Então, o estilo inline ele não é muito bom por isso e também ele começa a tumultuar demais o nosso HTML. O HTML ele foi feito para estruturar o documento e colocar conteúdo e não para ficar formatando em cada elemento, você ficar formatando as coisas dentro do HTML. Não fica legal isso. O estilo inline, use ele com muita. Evite, na verdade, usar ele, né? E pense bem sempre que você precisa falar, vou colocar aqui. Às vezes para algum teste, igual a gente fez aqui, ainda vai para alguma coisa muito específica assim, mas evite sempre usar um inline e use os outros que a gente vai ver ainda nesse workshop, tá? Então vamos lá, vamos ver o estilo, a forma incorporada. A forma incorporada é a seguinte: aqui dentro do head a gente abre um elemento, uma tag aqui, ó, style, e fecha o elemento style aqui, tá? Dentro no corpo aqui desse elemento, a gente vai escrever as nossas regras CSS. Eu vou, eu vou, eu vou mudar aqui o esquema de cor do meu Sublime, porque o que eu estou usando aqui, que é fundo branco, não está muito legal com o estilo CSS incorporado. Então eu vou ficar com o padrão, que é esse preto aqui, tá? Só porque a formatação dele não está muito legal. Antes estava funcionando, mas com estilo incorporado não está legal. Então vamos lá. Como funciona? Aqui eu vou colocar então a minha regra CSS. E eu começo com um seletor. O seletor é algo que vai selecionar algum elemento no meu documento. Então, por exemplo, eu quero alterar a cor de elementos H1. Então, eu vou colocar aqui H1, certo? Vou dar um espaço, não é obrigatório dar o espaço, mas eu vou dar um espaço e vou abrir e fechar chaves. E aqui dentro dessas chaves, eu vou colocar a minha declaração. Aqui eu coloco a declaração, ou seja, eu declaro quais são as propriedades e valores que eu quero para elementos H1. Então, eu vou colocar aqui color, dois pontos, blue. Geralmente, a gente dá um espaço aqui também, tá? Eu coloquei tudo na mesma linha, mas não precisava, daqui a pouco a gente fala disso. Olha só, ficou azul, certo? Então, veja que era a mesma coisa que a gente tinha feito aqui, né? Se a gente colocasse aqui blue, seria a mesma coisa, tá? Só que agora, H1 blue, eu não estou especificando que é esse H1, é qualquer H1. Se eu tiver outro aqui, né? Claro que é só um teste, geralmente eu não tenho dois H1 assim, né, no meu documento, porque esse H1 geralmente é só um. Mas olha só, pegou todos H1, ficou azul, né? Certo? Vou apagar aqui, só para você entender então. Eu gosto de organizar melhor assim, ó. Dar um Enter, indentação, sempre fazer o código mais organizado, tá? Então, olha, isso aqui é o seletor. Dentro das chaves está a minha declaração. Esse color aqui, você já conhecia, é a propriedade, o blue é o valor, tá? Tudo isso aqui a gente chama de regra CSS. Isso aqui tudo, ó, é uma regra CSS, beleza? Dentro aqui do nosso style, a gente pode ter mais coisas. A gente pode ter, por exemplo, aqui o P. Eu quero colocar uma propriedade aqui para o P. Vamos colocar
Quero criar, na verdade, uma regra, né, selecionando o P. Então, seletor P, vou colocar aqui color red, vermelho. Olha só, estamos no mercado desde 2014, tá, beleza, tudo vermelho, certo? O que mais que a gente pode fazer aqui? Uma coisa que você tem que notar. Eu coloquei que quem é vermelho é o P, certo? Não é o P que é vermelho? Aqui, ó. Então esse e esse. Os dois, né? Vermelho. Veja que o transformar aqui, essa palavra transformar, eu até coloquei aqui um strong aqui, ó. Você pode ver que ficou um pouco em negrito, né? Porque o strong automaticamente os navegadores já colocam um pouco negrito. Veja que ele está vermelho também. Mas por quê? Eu não falei que ele tem que ser vermelho, eu falei que o P tem que ser vermelho. Isso aqui é o que a gente chama de herança, né, do CSS. Então, algumas propriedades, como por exemplo o color é assim, os elementos filhos vão herdando essas características. Então, aqui o strong herdou essa característica do color, que tem que ser vermelho. E aí por isso ele fica vermelho. Se por acaso eu quisesse especificar uma cor mais na verdade, especificar, não, definir uma cor mais específica, né? Se eu quisesse definir uma cor mais específica pro strong, eu poderia. Vou colocar aqui cor verde. E agora sim, eu estou especificando que ele tem que ser verde. Veja, ele ficou verde, tá? Então, você viu como criar regras CSS, a gente pode ter várias delas, né? Usando o estilo incorporado. Se você estivesse perguntando assim, Thiago, mas você colocou cor vermelha no P. Eu queria colocar só no primeiro parágrafo, e não no segundo. Fique tranquilo, você vai ver depois mais como a gente pode fazer isso. Essa aula, o objetivo era fazer uma introdução mesmo com o estilo incorporado e criando regras CSS simples, como essa aqui. Uma coisa que eu estava esquecendo aqui, a gente pode também dentro aqui da nossa declaração, ter mais de uma propriedade, tá? Inclusive, esse ponto e vírgula aqui não é obrigatório quando você tem só uma aqui, ó. Por exemplo, não é obrigatório, mas eu recomendo sempre você colocar o ponto e vírgula. Se você quiser mais uma propriedade, aí o ponto e vírgula se torna obrigatório e você, na linha de baixo, geralmente, não tem problema colocar aqui na frente, mas é melhor colocar na linha de baixo para ficar mais organizado. Você pode colocar aqui outra propriedade. Eu vou colocar aqui uma propriedade para alterar a fonte. Fica olhando aqui, essa fonte ela está Times, né? Uma fonte padrão do navegador, né? Vamos colocar uma fonte Arial. Então vou colocar aqui fonte-family, isso aqui é uma propriedade CSS, certo? E vou colocar que ela é Arial. Fique tranquilo em relação a essas propriedades também de fonte, a gente vai ver mais sobre isso numa aula mais para frente, tá? Mas fonte family, ele define a família da fonte. Eu falo que é uma fonte Arial. E agora, veja, mudou a fonte, está com uma fonte diferente. Então, além de vermelho, ele está também com uma fonte Arial. Tá vendo? A gente pode colocar duas propriedades dentro dessa declaração. E não só duas, né? Várias. Você vai ver, claro, nesse workshop a gente vai usar bastante isso. A gente está só numa introdução ainda do CSS. Ok? Espero que tenha gostado. Te vejo na próxima aula.